Boa tarde, queridos. Tudo bem? Uma alegria estar com vocês novamente, podendo ter a oportunidade de refletir sobre a Palavra de Deus com todos vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série em Filipenses. E agora a gente vai dar continuidade ao capítulo 3. E, bom, vocês têm reparado que conforme a gente vai lendo, Paulo ele vai tratando diferentes aspectos de um tema muito central, né, que é o tema realmente do nosso relacionamento em retidão e obediência ao Senhor, né? Então, eu imagino que vocês devam se lembrar, quando a gente estava lendo lá o capítulo 2, né, o Paulo ele vai dizer que, olha, Jesus, né, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, né, e foi achado em figura humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E o Paulo fala, olha, sejam vocês também obedientes, né? Não obedeçam só na minha presença, obedeçam também na minha ausência. E aí o Paulo vai dizer, no capítulo 3, como a gente tem visto já, de que tem, digamos assim, alguns traços, algumas tentações e desvios dessa nossa obediência, o nosso foco no Senhor, que realmente são muito preocupantes e presentes na igreja. Presentes na igreja que o Paulo foi um dos fundadores, né? A gente já viu como o Paulo ele teve que apelar, né, para suas credenciais, realmente para sua justiça aos olhos, digamos assim, dos irmãos e dos homens, de que, olha, se alguém tivesse que se orgulhar, né, dizendo que realmente tem de que pensa que Deus tem motivo para ficar feliz ou contente ou achar algum mérito, sou eu mesmo, né? Eu tenho todas as credenciais que vocês poderiam dizer, mas olha, se eu não me apego a isso, fiz tudo isso como lixo, né, para poder estar com Deus. Então, irmãos, não se apeguem a obras e não pensem que Deus está, digamos assim, interessado em você se relacionar com ele a partir, digamos assim, de um modo legalista, né, que era um grupo judaizante que havia na época. E agora o Paulo vai tratar sobre um outro extremo, né? Paulo acabou de falar de um extremo bastante importante sobre o grupo judaizante, que queria fazer as pessoas pensarem que poderiam se achegar a Deus, se relacionar com Deus a partir das suas obras. E aí agora Paulo vai falar para um grupo que a gente poderia dizer de libertinagem, né? Então, poxa, Paulo, pela graça de Deus mesmo, realmente Deus me ama independente daquilo que eu faça, então a gente vive da forma como quer, né? E é sobre isso que a gente vai, então, ler hoje. Então, eu queria acompanhar essa leitura junto com vocês, aqui no na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17, a gente vai ler até o capítulo 4, verso 1. Então, Paulo vai começar dizendo, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar, visto que eles só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Então, interessante que aqui, né, no começo do capítulo 3, o Paulo estava falando, olha, não se apeguem a obras, né? Não sejam como os judaizantes que pensam que porque são circuncidados ou porque fazem têm certas práticas diante de Deus, eles poderiam se vangloriar diante de Deus, de que por isso eles deveriam ser salvos, porque a salvação
é pela graça, é um dom de Deus. Deus entrega a cada um de nós pela fé em Jesus Cristo. E agora Paulo diz para um grupo oposto o seguinte: olha, eu vou dizer para vocês mais uma vez. Eu já falei para vocês muitas vezes. E dessa vez eu estou falando para vocês com lágrimas nos olhos. Parem de seguir aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, né? Porque essa condição de inimigos da cruz de Cristo, como Paulo ele vai colocar aqui, tem três condições muito importantes, né? De que eles, né, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar. E o Paulo, para tratar esse tema, ele começa no verso 17, falando o seguinte: olha, sejam vocês meus imitadores, e imitem e observem também aqueles que têm andado segundo o exemplo, o testemunho que nós damos a vocês, né? Aqui o Paulo fala também dele, de Timóteo. Então fala assim, olha, da forma como eu tenho seguido a Cristo, da forma como eu tenho olhado para Jesus, imitado a Jesus, imitem a mim também, né? E é interessante, às vezes a gente lê frases como essa, vamos supor que a gente esteja lendo de uma forma um pouco solta esse trecho, e a gente não conheça muito bem o que Paulo já falou dele mesmo no passado, e fala assim, poxa, que afirmação pretensiosa, não é não? Me imitem, olhem para mim. Às vezes, a última coisa que muitos de nós quer é que as pessoas olhem para nós, né? Não, olha para Jesus, né? Fite seus olhos em Jesus, porque de mim você não vai ter nada. E Paulo aqui ele está com uma postura diferente. Olha para mim, né? Me imite. Imite aqueles que vivem segundo o exemplo, o testemunho que nós temos dado a vocês. E bom, por um lado, se você lê de uma maneira um pouco isolada, você pode ter uma sensação um pouco pretensiosa ou mesmo arrogante do Paulo, mas o Paulo já escreveu também aqui, não só para os filipenses, mas também para tantas outras igrejas, de que, olha, imitem a mim porque eu imito a Cristo, e eu não julgo ter alcançado nenhuma perfeição ou algo extraordinário diante de Deus, mas realmente me reconheço como o pior dos pecadores, etc, etc, né? Então, obviamente, Paulo ele tinha uma noção muito clara de si mesmo, e diante dessa noção muito clara de si mesmo, ele fala, então, olhem para mim. E esse chamamento de responsabilidade é algo que eu vejo que deveria também despertar em nós uma reflexão de até que ponto a gente se enxerga como um exemplo para ser seguido para as pessoas que olham para nós. Não para que nós sejamos o centro ou o foco, digamos assim, dessa atenção das pessoas, ou para que as pessoas elas ou nos vangloriem, ou nos exaltem, nada disso, mas que conforto que nós temos que a gente está tão perto do Senhor, a gente está imitando tanto a Deus que a gente se sente confortável de que as pessoas, ao nos imitarem, elas também estarão imitando a Deus, né? Eu começo a pensar um pouco mais nisso agora, recentemente, por conta da Naomi, porque se você pergunta para qualquer pai mais experiente, vai dizer como a criança é uma esponja, né? Então, pelo menos eu estava, né, com alguns aí esse final de semana, e aí ouvindo de um outro casal de pais, nossa, não, você vê, eles aprendem tudo, né? Tem que até tomar cuidado o que falar na frente deles. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso. Tem que tomar cuidado com o que fala na frente deles. Para pensar. Eu vou fazer uma pausa para vocês pensarem indutivamente qual que é o problema dessa forma como a gente costuma pensar, né? Eu tenho que tomar cuidado para que o meu filho, né, com o que eu falo, para que o meu filho não aprenda algumas coisas que eventualmente eu posso dizer, eu posso me comportar, eu posso explodir, posso ser desrespeitoso, tem que tomar cuidado para não fazer isso na frente dele. O problema não é fazer, o problema é fazer na frente dele, né? E aí, conforme a gente vai, digamos assim, crescendo, se relacionando com outros, essa preocupação que a gente tem com os nossos filhos, a gente começa a ter uma preocupação com os outros, né? Pô, tomara que o meu colega na universidade não me veja falando essas coisas na frente dele. Tomara que o meu colega no trabalho não me veja falando esse tipo de coisa na frente dele. Tomara que o meu colega, naquela roda de conversa, não me veja falando esse tipo de coisa na frente dele. Porque o problema não está em fazer, mas as pessoas percebendo
essas falhas e às vezes até mesmo a gente acomodado e satisfeito, né, da forma como essas coisas estão. Então, este é um ponto muito importante, né? O Paulo ele está trazendo aqui digamos assim, um dos conceitos que fundamenta até mesmo o nosso relacionamento de discipulado com pessoas mais velhas, com pessoas mais maduras na fé, né, daquilo que nós temos para aprender, porque realmente, enquanto a gente olha para Jesus, né, enquanto nós somos lapidados à sua imagem e semelhança, né, para que realmente nós estejamos contemplando e imitando, em última instância, Jesus, diversas pessoas servem como inspiração para que a gente também se aproxime do Senhor, né? E é bom quando nós temos a inspiração nas pessoas, mas é muito importante também para que a gente seja, ou se permita ser essa inspiração para as pessoas, assim como um pai, em última instância, deveria, né, querer ser essa inspiração para o filho na presença ou na ausência do pai, né? Até mesmo, isso retoma o que o Paulo já falou lá no capítulo 2, que a gente já leu uns domingos atrás, de que, olha, eu estou longe de vocês, então ainda mais na minha ausência, obedeçam, né? Então isso é uma coisa interessante de notar. E por que, Paulo? Por que a gente tem que imitar você? Né? O que está acontecendo aqui com a igreja? Ele falou assim, olha, com a igreja está complicado, no verso 18. Muitos diante de vocês muitos andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E eu já disse isso para vocês várias vezes, e o Paulo, inclusive, quando ele começa no capítulo 3, ele começa também dizendo, eu não tenho problema de escrever para vocês várias vezes, né? Para mim é bom, para vocês é um encorajamento, então eu vou escrever várias vezes. Mas dessa vez Paulo fala assim, poxa, dessa vez eu tô realmente chorando pela condição de vocês, né? Porque vocês estão se perdendo em olhar para pessoas e para testemunhos que realmente não só, digamos assim, não só são apáticos, né? Uma coisa é você ser apática, né, com relação ao Senhor, né, à sua própria obra. Outras vezes é você prestar um desserviço à igreja, né? Então, prestar um desserviço e ser um inimigo da cruz de Cristo é realmente algo muito chocante para se pensar de que isso pode estar presente no nosso meio, né? E isso muitas vezes pode estar presente em nós. Às vezes quando a gente pensa, né, presente no nosso meio, normalmente o meio é o outro, né? É difícil pensar, está presente no nosso meio, porque eu estou trazendo isso para o meio, né? Quando está presente no meio é porque o outro traz. Então vamos se livrar do outro, vamos admoestar o outro, vamos levar o outro para arrependimento. Mas acho que pensar um pouco sobre, será que eu tenho essa condição de inimigo da cruz de Cristo que o Paulo está falando no verso 18, será que eu tenho alguns elementos no verso 19? E o Paulo, quando ele fala no verso 18, olha, muitos, não é um, não é outro, são muitos. Então isso não é um apêndice, não é uma nota de rodapé, né, para, não, pô, isso aqui nem é tão preocupante assim. Isso aqui é uma coisa que a gente nem deveria falar tanto, porque as pessoas, acho que intuitivamente, elas já aprenderam, né, com o Senhor. Elas não têm que tratar um pouco dessas coisas que o Paulo está insistindo aqui. E é interessante quando a gente começa a pensar, puxa, o Paulo fundou uma igreja. Eu imagino que nenhum de nós se veria mais qualificado do que o próprio Paulo para plantar uma igreja, né? E na igreja que o Paulo plantou, tinha muito judaizante e tinha muito libertino. Pô, na igreja do Paulo. Eu fico pensando assim, será que os membros da igreja do Paulo iam ser como alguns de nós hoje em dia, que falam assim, essa igreja aqui tem muito problema. Eu vou parar de ir na igreja, né? Porque realmente a igreja é muito problemática, acho que eu vou mudar. Ou vou mudar ou vou parar de ir, acho que eu vou assistir no YouTube. É bom, né? Porque o pessoal é muito complicado, o pessoal parece que não aprende, não anda. Eu acho que o problema é daquele pastor lá. O cara é muito fraco, né? Eu acho que o problema é da liderança da igreja. A liderança é muito omissa. Porque se a liderança não fosse omissa, não ia ter tanto problema de entendimento e de conduta na igreja. E se a gente para pensar, é a igreja que o Paulo fundou.
O Paulo. Aquele Paulo que a gente vive falando. O Paulo, como o Jura lembrou, né, da cidade de São Paulo. Um cara importante, um cara bacana. Tinha esses problemas lá. E por que tinha esses problemas lá? Eu vejo que isso é importante para refinar um pouco a expectativa que a gente tem com a própria igreja, né? Às vezes com essa, talvez, não sei se muitas vezes passando uma mensagem de retidão, do tipo, eu não vou congregar naquela igreja tão problemática, e quando você denuncia esses problemas, isso, de uma certa forma, indiretamente, te ofere uma retidão, te ofere uma justiça, porque você é capaz de condenar a injustiça, o problema que o outro está fazendo, então você não faz parte daquele grupo, né? Mas a partir do momento que você se vê querendo mudar de igreja, porque realmente a coisa não está conforme o esperado, pense se não somos nós que estamos levando o problema para essa outra igreja tão perfeita, né? Então eu vejo que, pelo menos do ponto de vista da expectativa desses problemas que parece que não param de se repetir, né? Eu imagino os irmãos aqui que já estão há mais tempo na igreja, de repente 50, 60 anos na igreja, parece que a vida em cada domingo é uma sessão da tarde, né? Do Vale a Pena Ver de Novo. Pô, isso aqui eu já vi, nossa, eu vi isso aqui quando eu tinha 15 anos. Aí eu repeti esse acontecimento quando eu tinha 25. Aí 35, 40, pô, tô com 60 a mais, de novo, né? Isso aqui é a sessão da tarde? O que está acontecendo, né? E aí traz, de repente, pode trazer muitas vezes um desencorajamento, etc, etc. Mas o Paulo, ao invés de, digamos assim, dizer que isso não deveria ser o esperado, né? Vamos tratar então isso mais uma vez, né? O Paulo, ele, como eu comentei, de que ele começa o capítulo 3, não tem problema nenhum de escrever para vocês várias vezes, né? Isso pode ser bom para mim, bom para vocês, um encorajamento também para vocês, né? E aí, então, Paulo, explica um pouco o que você quer dizer com inimigos da cruz de Cristo, né? Como que a gente percebe esse grupo? Esse grupo, no verso 19, Paulo está falando assim, olha, o destino deles é a perdição. E a perdição, ela é, digamos assim, aquela justiça que a gente não espera ver para o malfeitor ou para o inimigo da cruz. Porque a perdição parece pouco. Porque ninguém vê a perdição, certo? A perdição, na verdade, é uma separação eterna de Deus. Então, hoje, quando a gente testemunha um inimigo da cruz de Cristo, ou quando mesmo a gente testemunha alguém fazendo bobagem, fazendo aquilo que não deveria fazer, fazendo algo irrepreensível, o que a gente espera? A gente espera que o cidadão ou a cidadã sofra agora, né? Essa é a expectativa. Pô, se o cara vai sofrer eternamente, eu não consigo ter a satisfação de vê-lo sofrer na eternidade. Eu preciso ter a satisfação de vê-lo sofrer agora, né? Então, às vezes, o destino dele da perdição parece que nem casa muito. Fala assim, poxa, Deus então vai ser paciente, vai ser tolerante, o cara vai continuar vivendo, o cara vai continuar tocando a vida e só vai realmente, digamos assim, sofrer digamos assim, na eternidade, né? Isso, inclusive, chateou o salmista, né? Pô, Senhor, quanto que dos meus inimigos eles triunfam? É sacanagem isso, né? Não deveria alguma coisa acontecer com eles agora, se algo vai acontecer com eles eternamente. Então, e isso, na verdade, pode ser um sentimento de ter se safado para o cara que comete, ou a mulher que comete a injustiça, né? Então você fala, poxa, eu fiz toda aquela bobagem, nada aconteceu, então vamos continuar vivendo. Então é quase que uma sensação de me safei, né? Não tem nenhuma, digamos assim, nenhum problema muito aparente, né? Porque eu continuo acordando na manhã seguinte, continuo respirando, continuo enriquecendo, continuo tendo fama, etc. E eu vejo que isso acaba se tornando o maior perigo para todos nós. É a gente ter sucesso na inimizade com Deus, né?
mesmo sendo inimigo de Deus, nós, aos nossos olhos ou a diversos padrões, nós sentimos que as coisas vão muito bem. E esse sucesso nessa inimizade com Deus é algo terrível, porque isso cria a ilusão de que não existe um grande problema para ser resolvido, quando na verdade o problema é urgente, né? Você fazer muito bem aquilo que não te pediram, você, por exemplo, saber criar um esquema tão bem feito, né? Eu me lembro, tô me lembrando agora pelo menos do que o Jura contou, não sei se esse ano foi no ano passado, de um colega dele, que criaram um esquema tão bem feito, né? De sequestro, de engano, etc, etc, e o cara continua, né? O grupo que né, tramou aquela armadilha continua ileso, a sensação de ter se safado e vai lá e repete e continua, né? Não percebendo realmente que o destino deles é a perdição, para onde eles estão indo, né? Realmente uma separação eterna de Deus. E aí tem uma segunda condição. A segunda condição é de que o Deus dessa turma é o ventre, é o estômago. Uma primeira leitura, talvez um pouco mais inocente, pensa, poxa, então, Paulo está falando, então, na verdade, quem gosta de comer, né? Então, se a gente realmente for fit, né, não tiver problema com glutonaria, a gente está resolvido, então, né? Porque se o problema é o estômago, se o problema é o ventre, o que há mais de errado que eu tenho que me preocupar? E aí, na verdade, a pergunta que fica é, que estômago que o Paulo está falando aqui? Qual que é o seu... Eu não sei se vocês... imagino que sim, né? Não é uma coisa muito excepcional você ter fome e comer desesperadamente porque teve fome, né? A menos que, sei lá, você teve uma vida realmente muito disciplinada e nunca chegou nessa situação. Mas eu imagino que todos nós já ficamos em algum momento com muita fome. E porque a gente ficou com muita fome, a gente tem aquele desejo desenfreado de não conseguir comer a porção que comeríamos se a gente não tivesse com aquela fome avassaladora, né? Porque você não consegue se controlar. Na verdade, você está saciando algo a mais, um desespero a mais. Você não está só querendo realmente saciar uma necessidade básica. Já tem uma necessidade psicológica ali muito mais forte. E você pode se deixar tomar por isso. E a gente não está falando de glutonaria somente, não está falando de você comer desenfreadamente qualquer bobagem, né? A gente está falando de você não conseguir ter, digamos assim, o autocontrole e a disciplina de não conseguir viver sem o que a gente chama no Brasil daquele prato de vingança, né? A gente se serve muito mais do que só de comida, não é mesmo? A gente se serve de muitos prazeres, né? Seja um prazer mais hediondo como a vingança e uma justiça própria, mas a gente se serve de prazeres hoje muito comuns de idolatria do corpo, né? Por exemplo. Aquela vaidade absurda, né? De que você vive em função de enxergar que o seu valor está na forma como você enxerga o seu próprio corpo, e o valor que você vê nas pessoas está em como você enxerga o corpo de outros, né? E isso te leva a problemas, né, de moralidade sexual e etc. E aqui a gente está falando de desejos e fomes que nós temos que vai para muito além de comer um Big Mac, né? A gente tem fome de poder, a gente tem fome de justiça própria, né? A gente tem fome realmente, a gente tem vontade de se embriagar com prazeres imediatos, né? E essas fomes de prazeres imediatos nos dá, quando a gente comete esses pecados e quando nós vemos as pessoas indo nessa direção, dá um senso de glória, não dá? Você ter, com sucesso, se vingado de alguém que lhe fez mal. Não dá uma sensação de glória? Você ter, com sucesso, seduzido alguém por uma relação de excitação de olhares corporais. Isso dá um certo prazer de glória, não dá? Você se olhar no espelho e enxergar alguém com muito poder, com muita capacidade de sedução, uma capacidade de fama. Isso dá uma sensação de glória, né? E o Paulo está falando, essa glória está em tudo aquilo que eles deveriam, no fundo, se envergonhar.
E se você conhece, se relaciona, ou mesmo já sentiu essas glórias, às vezes aquilo é um entorpecente tão grande que você não consegue mesmo perceber o problema e a vergonha que você deveria sentir por aquilo então que você se vangloria. Por exemplo, né? Pegar alguns exemplos que eu mesmo ouvi nos últimos tempos. Poxa, cara, final da graduação é terrível, né? Nossa, mas o pessoal pede para fazer uns trabalhos lá de final de curso. Eu sei que eu paguei para alguém fazer, pô, foi a melhor coisa que aconteceu, né? E aí a gente está falando basicamente aqui de mentira, né? De desonestidade. A gente está falando aqui basicamente de uma coisa que não parece muito problemática, né? Porque a pessoa fala assim, pô, não, realmente a universidade é um saco, ninguém presta atenção em nada. Então, por algumas justificativas pessoais, dá para gente realmente não se importar tanto com uma pequena desonestidade aqui, né? E aí você consegue ser aprovado, etc., passa, e aquilo realmente foi uma glória. Para quem conta, realmente, ter conseguido ter êxito sem esforço algum, por ter dado um jeitinho, quando a pessoa conta, ela conta com realmente um tom de vitória, né? Porque ela, obviamente, foi muito mais esperta do que todos aqueles que não utilizaram o artifício de trapaça que ela utilizou. Ou, de repente, você está lá em um relacionamento com alguém, trai a confiança e o amor daquela outra pessoa no relacionamento, nunca te descobrem e você vai continuando a viver a vida. E eu digo isso porque eu já ouvi muito isso, pelo menos no happy hour do trabalho. A galera adora contar essas histórias, né? De quando o cara estava viajando, um cara em específico estava lá em Portugal, etc. Foi para um pub e tal, teve lá uma noitinha, etc. E fez aquilo que deveria achar que era bacana fazer, aquilo que lhe dava prazer, voltou e continuou vivendo, né, a sua vida normal, familiar, conjugal, etc. E o fato dele ter conseguido fazer isso, não ser pego, essa é a glória, né? Essa é a vantagem. E aí, puxa, quantos exemplos a gente não poderia aqui ficar, né, pensando de quantas glórias, no fundo, a gente tem no que o Paulo fala no verso 19, em tudo aquilo que deveria nos trazer vergonha. E por que isso traz vergonha? Né? Por que eles deveriam se envergonhar, na verdade, em tudo aquilo que eles fazem? Porque eles só pensam em coisas terrenas. Essa é a resposta do Paulo. O fato deles só pensarem em coisas terrenas, eles não conseguem. Isso se torna um entorpecente tão grande que eles não se dão conta da condição de perdição eterna e não se dão conta de que eles estão realmente invertendo a ordem de todas as coisas daquilo que eles se relacionam com Deus. Né? E bom, por que, Paulo, então, que a gente deve imitar você, se atentando para essas condições de inimigo da cruz que você respondeu, e falar assim, olha, por que eu deveria levar isso em consideração? E Paulo fala, então, no verso 20, olha, porque a pátria de vocês não está aqui. A pátria de vocês está nos céus, de onde também a gente aguarda o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por isso, se a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, o que isso nos faz aqui? Se você é brasileiro e você está temporariamente em um outro país, mas a sua pátria de fato é o Brasil, o que isso te faz em um outro país? Está de passagem, não é? Você está visitando, está passando um tempo, mas ali não é a sua casa. Você está de passagem. E se a nossa pátria está no céu, o que a gente está fazendo aqui? Aproveitando que muitos de nós, assim, acabamos passando um tempo no aeroporto esses últimos meses, né? Alguns viajaram, tal, etc, etc. Eu não sei quantos vocês já tiveram a sensação de que o aeroporto é infinito, né? Sabe quando você está lá no aeroporto e você perde aquela conexão, aquele voo, ou você chega lá muito tempo e o voo atrasa, tal, e
é uma sensação de que aquilo dura para sempre, né? Eu, pelo menos, já viajei com pessoas que, às vezes, pequenas circunstâncias ali na fase de imigração, na fase de transição, de fazer um embarque, etc, etc. Aquilo drena tanto a energia, aquilo drena tanto a paz, que a pessoa ela não para refletir ou para lembrar de que no período que ela planejou uma viagem, vamos supor uma viagem bacana aí, que você conseguiu 15, 20 dias, você vai passar algumas horas no aeroporto, mas aquilo já te consumiu tanto, aquela fila absurda, aquela comida ruim do avião, né? E no fundo você não está percebendo que, cara, isso é transição. Eu não vim para o aeroporto, eu estou indo para outro lugar. E às vezes o aeroporto pode significar muitas coisas, ou diferentes coisas para muitos de nós, né? Que pelo menos sempre tem aquele viajante aquela pessoa de primeira viagem, né? Que está indo para o exterior, sei lá, algum lugar onde as coisas são mais baratas que no Brasil, se bem que com o nosso imposto isso é muito difícil, né? Qualquer lugar é mais barato que o Brasil. Mas a pessoa na ida passa lá no Duty Free. Pô, nossa, a pessoa assim se arrebenta. Nossa, caraca, olha só quanta coisa barata, quanta possibilidade. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente está no Duty Free. Sabe? Um monte de tagzinha de 30% de desconto e aquilo, né, toma atenção, toma energia e a gente passa tanto tempo no Duty Free que a gente está perdendo o tempo efetivo do destino que a gente está indo, né? E o que vai acontecer, né, segundo Paulo, quando a gente passar essa fase do aeroporto? Olha, quando a gente passar essa fase do aeroporto, o nosso Senhor, né, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, para que o nosso corpo seja igual ao da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Ele tem condição de subordinar a si todas as coisas. E que tipo de humilhação que a gente passa realmente no nosso corpo? Eu não sei vocês, mas os dias vêm, os dias vão, e você realmente percebe que o Paulo fala é forte, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Também lembro muito daquela cena, que obviamente a gente só consegue pensar, né? Jesus lá no Getsemane, tendo levado Pedro, os filhos de Zebedeu lá, tanto os irmãos João e o Tiago. Vamos orar comigo. Eu estou realmente tomado de muita dor, muita angústia, uma angústia de morte. Orem comigo. Jesus vai lá, se afasta um pouco, vai orar. Fiquem vocês também aqui orando. Aí o grande Pedro, o grande João, o grande Tiago, orando lá na vigília da noite, Jesus volta, eles estão dormindo. Pô, bicho, vocês estão dormindo, cara. Eu pedi para vocês só orarem. Aí, olha, eu vou voltar a orar. Continue, eu vou voltar a orar e continue vocês, né? Vigiando. E aí o grande Pedro, o grande João, o grande Tiago, quando volta, tá dormindo. Jesus fala assim: olha, eu não consigo contar com vocês para uma oração, bicho. Né? Jesus fala assim: olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é muito fraca. E aí Jesus ele volta. Vamos orar mais uma vez. E é quando ele retorna para ver os seus discípulos, os caras estão dormindo. Os caras estão dormindo horas antes de Jesus falar assim: olha, quer saber, meu, levanta aí. Acabou esse negócio. O meu traidor está vindo, né? Eu vou ser entregue na mão de pecadores, né? Vamos sair. É claro que Jesus ele é muito mais cordial. Estou falando aqui de uma forma muito, né, interpretativa, mas é isso, né? Esse corpo de humilhação que a gente vive, né? Vários desejos, várias boas intenções, vários bens que queremos fazer, mas tantos maus que estão sempre diante de nós. Então, digamos assim, a nossa esperança é que quando a gente passar esse lounge, né, quando a gente passar essa fase da imigração, né, o Senhor vai nos buscar e Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para que seja igual ao corpo da sua glória, né, onde realmente a gente não seja mais dominado, escravizado pelo pecado.
E o Paulo fala assim, olha, por conta de tudo isso, meus caros, né? Meus amados irmãos, sim, meus amados, permaneçam firmes no Senhor. Cuidado com a sua confiança exacerbada naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode me entregar, no quanto você é capaz de obedecer, né? No jejum 24/7 que você faz. Cuidado com o seu sentimento de ser muito espiritual, de que Deus te ama demais. Cuidado com isso. Cuidado também para que você não seja um libertino, de pensar, não, porque realmente, como Jesus me salvou, não depende de mim, só depende da graça de Deus. Então realmente Deus ele quase que tem uma obrigação de me perdoar, então vamos fazer o que a gente quiser, né? Vamos, vamos ser desonesto quanto a gente quiser, vamos ser vingativo quanto a gente quiser, vamos deitar com quantas pessoas a gente quiser, vamos fazer realmente o que der na telha. O que eu quiser fazer, eu tenho liberdade para fazer. E Jesus também vai estar ok com isso, porque obviamente não é pelas obras, é pela graça. Então, fala assim, olha, Paulo, meus queridos, meus amados irmãos, eu tenho muita saudade de vocês. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Vocês são meus amados e permaneçam, deste modo, firmes no Senhor. E que o Senhor realmente nos ache fiéis, como aquela parábola das noivas que esperam o noivo, que o Senhor nos encontre com a nossa lamparina ali acesa, com óleo, para que a gente não tenha que sair lá para o mercadinho, voltar, a porta seja fechada e você ouça e eu ouça do noivo de que simplesmente eu não te conheço. Vamos orar. Senhor, muito, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dá de te conhecermos, que o Senhor nos dá de nos relacionarmos com o Senhor, apesar de sermos quem somos, apesar do nosso grande pecado, das nossas falhas, das nossas imensas limitações. Senhor, obrigado por insistir, por não desistir de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos chamar de filhos. Obrigado, Senhor, também por transformar as nossas vidas. Obrigado também por nos dizer que, esquecendo-me para as coisas que ficam para trás, a gente realmente avança para o alvo e persegue o Senhor, persegue a Ti. Queremos adorar e conhecer cada vez mais o Senhor. Queremos ser transformados segundo a Tua imagem e semelhança, Deus. Nos livre desses pecados, Senhor, de pendermos para um lado ou para o outro. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que nos distancia do Senhor e nos guarde para que a gente não esteja fazendo, Deus, aquilo que o Senhor não pediu para que a gente faça, mas que o Senhor nos encontre fiéis e obedientes a Ti em tudo aquilo que o Senhor já nos pediu. Nos ensine a amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos este dia em Tuas mãos. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém.